o México é a representação do que eu falei para vocês há instantes atrás. É a representação desse tipo de governo, que não deu certo em lugar nenhum no mundo. Esse tipo de governo, os seus maiores patrocinadores é o crime organizado. Esse lado governamental é um lado em que o narcotráfico se alia ao Estado e esse governo deixa de ser um Estado e passa a ser o narco-Estado. Um governo narcoterrorista. É isso. A defesa que eles têm por facções criminosas, por grupos terroristas, as defesas que eles manifestam contra o tráfico de drogas, contra a legalização de drogas, culmina nisso que você está vendo acontecer no México. Isso que está acontecendo no México é nada mais, nada menos do que o resultado de um governo aliado ao crime. Tá? A Cláudia Sheinbaum, né, que é a presidente do México, ela é aliada, ela é defensora. Ela bate de frente com tudo e todos para defender essa galera. Ela se revoltou, sabe? Quando o governo americano propôs ajudar, né, na eliminação dos cartéis, ela se revoltou e foi fazer discurso, aquele discurso que você sabe que todos nós conhecemos, usando os chavões e os jargões que todos eles usam. Nossa, se levantar contra eles como grupo terrorista é uma ofensa ao Estado democrático de direito. Se levantar contra eles para tentar eliminar esses grupos é a mesma coisa de que você agir com fascismo, que é o mesmo discurso no mundo inteiro. São os mesmos chavões, os mesmos jargões, as mesmas frases decoradas no mundo inteiro. E ontem, né, o México entrou em erupção. Entrou em erupção e está em uma situação como uma locomotiva desgovernada. Essa é a realidade. Dá uma olhada nisso daqui, nessa imagem. Eu vou até diminuir porque é uma imagem complicada, mas para você ver a situação que está, né, o narco-estado, o país do México, né, para você ter uma ideia, né, esses grupos do México, dos cartéis, eles têm fardamento como se fosse uma polícia de choque. Eles usam carros blindados como a polícia de choque, como a polícia ostensiva usa. Agora eu pergunto para você, aonde que um governo sério permitirá o narcoterrorismo, o narcotráfico andar nas ruas de carro blindado e com decalque apontando que pertence aos cartéis? Pensa num país sério permitindo isso? Pensa num país de primeiro mundo permitindo um grupo paralelo, uma facção paralela, andando de tanques blindados na rua, andando de fuzil em cima das caminhonetas com as gaiolas e com fuzil nas avenidas principais, no estado de Jalisco, na cidade do México, em Guadalajara, em todos os lugares. Para pensar, aonde já se viu uma situação dessa? Mas lá na essência, esses grupos são ligados, né, ao próprio governo da Cláudia, né? E olha a situação que a sociedade mexicana está vivendo, né, a partir da virada de sábado para domingo. Olha isso. Olha lá, pessoa no posto abastecendo, encosta um carrão, né, e já desce. Né? Os funcionários do narcoterrorismo, do narco-estado, rendendo frentista, tirando as bombas de gasolina, né, e despejando gasolina pelo chão e tacando fogo. Mas não é em todos os postos de gasolina. Tem alguns que estão sendo poupados. E aí você imagina por quê. Por que alguns estão sendo incendiados e outros não? Né? E você está vendo, isso aí é o México. Né? Quem chegou ali? Quem chegou ali? Funcionários do narcoterrorismo, dos cartéis, que estão, né, a todo vapor botando o terror no país do México, né, fazendo acontecer dentro do país. Olha essa imagem para você ver que absurdo.
Tá entendendo? E aí, pastor? E aí que tá todos eles de carro blindado. Isso aí é o narcotráfico, os cartéis andando de carro blindado e dando rajada de ponto .50 no centro das cidades do México, entende? Enquanto a polícia, o Estado está na encolha, porque como que uma polícia vai sair com um carrinho, como diz o ditado, normal, como a gente sabe, para enfrentar um tanque de guerra com a ponto .50 em cima? Como que a polícia vai sair ao encontro dessa galera se essa galera tem até helicópteros de guerra? Tudo dentro do México. Tudo lá dentro, sabe? Cidades sendo varridas. Agora, depois da morte do chefe do cartel, né, saiu uma ordem da diretoria do cartel que cada policial que for capturado e eliminado e for comprovado, os funcionários dos cartéis receberão uma recompensa de $1.200, trazendo para o real, vamos dizer aí, uma recompensa de R$6.000 pela cabeça de cada policial. E já conseguiram capturar, nessas últimas horas, 25 policiais. Já capturaram 25 policiais e estão tocando terror, colocando retroescavadeira para cavar as rodovias que dão acesso às cidades, para não ter acesso nem à entrada e nem à saída. E o pau está torando lá, meu amigo. E aí? E aí que a presidente, a Cláudia Sheinbaum, né, é uma governadora, uma presidente do amor, que entregou tudo na mão do cartel. Agora imagina você que defende essa galera, você com teus filhos no meio disso daqui. Aí você vai buscar teus filhos na escola e você se depara com isso. Né? Para que lado você corre? Para o lado da polícia ou para o lado do carro blindado dos cartéis? Para onde você vai correr? Para onde essas pessoas correrão? Para o lado do carro da polícia, que está sendo atacado com carros blindados dos cartéis de ponto .50, que derruba até helicóptero? Ou correr em direção dos cartéis pedindo um socorro para que os filhos não venham ser eliminados? Então esse é o estado da situação que está o México. Pastor, mas e a presidente? Já vou te mostrar como que ela está. Mas vamos lá, continua vendo aqui para você entender, né, o que é passar pano para facções criminosas, para grupos de narcoterrorismo, o que é defender essa galera. Aí, interessante a pergunta do Silas. Interessante. O que eu posso responder para você, Silas? Não duvide. Não duvide. Não duvide, porque o grupo de 3 letras, né, do estado de São Paulo, com o de 2 letras do Rio de Janeiro, são paparicados, são protegidos, tá? São guardados às 7 chaves e protegidos pelo Hugo Chávez. Então, não duvide se acontecer isso depois, um dia, ou no mesmo dia depois que todo mundo for lá levar o bilhete na caixinha. Não duvide que isso possa acontecer. Porque paparicado e protegido, todo mundo sabe que o de 3 letras de São Paulo e o de 2 letras do Rio de Janeiro é. Isso daí, até um cego consegue enxergar que é. Agora, basta a gente aguardar para ver no que vai dar. Não duvide absolutamente de nada, né? Porque essa gente, né, pela proteção que recebe, pela festa que fizeram, né, em 2022, são capazes de tudo. Você lembra da festa? Olha aqui, ó, olha mais imagens. Mas isso já se saiu de controle, güey. Olha aí, ó. Tá dizendo o quê? Que o governo, que tudo perdeu o controle, acabou o controle. Olha essa caminhonete, a situação que ficou. Isso que você está vendo no chão são notas de $100, né? Nota de $100 espalhadas pelo chão, né? E os carros totalmente metralhados e bolsas de dólares e tudo mais. Olha aí, ó. Tá vendo? Tudo nota de $100. E nessa situação, ó, obriga as pessoas a descer dos carros e vão metralhando e fazendo acontecer, botando fogo, tocando terror, né? E agora a recompensa é pela captura
de policiais. E essa recompensa é o valor, como eu disse, de aproximadamente, na nossa moeda, aproximadamente aí R$6.000, né? Olha essa imagem. Parei a imagem aqui. Você está vendo essa caminhonetona ali armada atrás do poste? Está vendo, não? Com aquela gaiolona em cima, blindada, isso e aquilo. Aquilo ali não é a polícia do governo do México. Aquilo ali são as viaturas blindadas dos cartéis. Atrás dessa viatura está indo um dos chefões em um carro, né, blindado também, um carro blindado, um carro blindado da polícia, do exército, dos cartéis na frente e um chefão atrás. Vai vendo. Olha lá. Isso daqui é um absurdo. Isso é um absurdo. Você olhar para uma situação dessa e você vê que ainda tem gente que defende isso de unhas e dentes. De que maneira? Sabe como que eles defendem isso daí? A culpa é do Trump. A culpa, né, é do Trump. Se não fosse o Trump, estava tudo correto, tudo normal, né? Se não fosse o Trump, estava tudo normal. Que Trump, meu amigo? Os cartéis não estão dentro dos Estados Unidos, os cartéis estão no México. Né? O grande conflito está acontecendo porque a polícia, em desobediência às ordens da Cláudia Sheinbaum, né, foi lá tentar, né, eliminar o chefão do cartel, eliminou, e aí, meu amigo, entrou tudo em parafuso e o pau está quebrando lá, mas a culpa de quem que é? Do Trump. É aquela história que eu mostrei para vocês esses dias atrás, sempre quando aconteceu alguma coisa de errada, acha um culpado. Aconteceu algo errado, rapidamente acha um culpado. E aqui agora, no caso do México, a culpa é do Trump. O Trump que é o culpado. Se não fosse ele, estava tudo tranquilo. Se não fosse o país capitalista dos Estados Unidos, estava tudo normal, tudo sob controle. Mas foi dar vazão para o capitalismo e agora isso está acontecendo. Quando na realidade, né? Não tem essa história. Você lembra do vídeo que eu mostrei para vocês? Você lembra? Você lembra do vídeo que eu mostrei para vocês? Deixa eu ver se é esse vídeo aqui, para me te mostrar novamente. Política, quando vocês entrarem... É esse vídeo aqui mesmo. Escuta isso daqui. Agora é o que está acontecendo lá e é o que a mídia, né, mundo afora e os militantes estão dizendo que a culpa é do Trump. O México está eclodindo, mas a culpa é do Trump. Vai vendo, escuta isso. Na política, quando vocês entrarem na política, vocês vão perceber o seguinte: quando você cometeu um erro, você tem que encontrar o culpado. O sucesso do político é ele, a hora que tiver uma coisa errada, ele tem que anunciar um culpado imediatamente. Pronto, tá aí. Né? Tá aí, o professor ensinando os seus alunos. E não duvide, se os alunos entrarem aqui na linha do tempo escrevendo que a culpa é do Trump, que a culpa é de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Foi o professor que ensinou. Foi o professor que ensinou, né, jogar a culpa sempre em alguém e nunca assumir suas irresponsabilidades, suas alianças erradas, sabe? A sua caída e recaída por coisas erradas, sabe? A sua tendência a se aliar ao que não presta. Não. Sempre você vai ter que procurar alguém para ser o culpado. Mesmo que você seja o culpado, procure alguém. Porque esse é o segredo do sucesso na política. Esse é o segredo para se dar bem na política. É o segredo para você ser alavancado nessa vida. É sempre achar um culpado para os teus vacilos. Sempre encontrar alguém errado para as suas escolhas que você fez conscientemente errada, mas acha alguém para culpar. É isso. E agora, isso daqui, ó, é culpa do Trump. Esse Trump não vale nada, né? Esse Trump é terrível.
Ele, em vez de estar lá cuidando do país dele, ele está lá no México mandando os cartéis dar tiro nas pessoas. Esse Trump não presta, né? Esse Trump é terrível. É terrível. Ele vai se intrometer nos países dos outros e mandar os cartéis sair incendiando as cidades e dando tiro. Tem que dar um jeito nesse Trump, né? Tem que dar um jeito. Na política, quando vocês entrarem na política, vocês vão perceber o seguinte: quando você cometeu um erro, você tem que encontrar o culpado. O sucesso do político é ele, a hora que tiver uma coisa errada, ele tem que anunciar um culpado imediatamente. É isso, tá vendo? E agora o culpado. Quem é o culpado de toda a loucura no México? O Trump. O Trump. Aí você pega o discurso da presidente Cláudia Sheinbaum, né? E aí você vai ver ela falando abertamente e fica muito claro, né? Fica muito claro a situação que o país chegou e o porquê chegou. Eu vou colocar aqui a fala dela, só vou pedir para você que chegou ainda, que não deixou o seu like, deixa o seu like, compartilha essa live, passa para frente, vamos para cima, gente, vamos embora. Vamos dobrar essa audiência, vamos lá, chama todo mundo aí, vamos para cima. Escuta o que a Cláudia vai dizer aqui nesse vídeo, né? Ouça o que ela vai dizer, né? Eu acredito que você vai entender, embora ela está falando em espanhol, mas dá para entender claramente a fala dela, ela relatando. Vai ouvir. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Aí. Levantar uma guerra contra o narcotráfico não é uma boa opção. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Tá vendo? Primeiro, porque não está na Constituição, não está na lei guerrear contra o narcotráfico. Vai ver na conversa. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. Pues la guerra contra el narco está fuera de la ley. Todas as pessoas de direita que enchem a boca para falar que quer uma guerra contra o narco está fora da lei. Porque não existe lei para guerrear contra o narcotráfico. Porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar. Eu já disse em várias ocasiões que guerrear contra o narcotráfico é uma permissão para matar, para tirar a vida de pessoas. Sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Isso no México não vai acontecer. Porque poucas pessoas estão de acordo de guerrear contra o narcotráfico. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México. Tá vendo? Tá fora da lei e não serve para nada, a não ser aumentar os homicídios no México. Y el nivel de violencia. E a aumentar também a violência. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo. Tá vendo? Isso aí é atitude de autoritário, atitude de fascista. Né? E o país dela está aí agora colhendo, né, a brandura que ela tem pelo narco. Né? E aí você que é um pai de família, uma mãe de família, né, uma pessoa de bem, um trabalhador, uma pessoa que luta para viver de cabeça erguida honestamente, você olha, vê tudo isso e você para e pensa, como que tem gente que ainda defende tudo isso? Como que tem gente que defende tudo isso, que apoia tudo isso e que acredita que tudo isso está correto e está normal? Que tem isso como uma coisa normal. E eu não estou falando de ímpio. Eu estou falando de gente que muitas das vezes tem a Bíblia aberta aí na estante de casa. Muitos que até vai na missa. Muitos que até vão até a missa, vão até os cultos e algo semelhante, mas lá na essência defende isso. E aí o discurso sempre é o mesmo. Não, isso aí vai contra o Estado Democrático de Direito. Isso aí é atitude de fascista, meu amigo. Olha o que o narcotráfico está fazendo com o México. Olha, isso daqui
Escuta o que eu vou dizer para você. Isso daqui, nem eu vivi 4 anos em Israel, nem no meio do tiroteio mais agressivo que teve. Nos 4 anos que eu estive lá, entre Israel e Hamas e Israel, eu nunca vi um dia para chegar a esse nível aqui. Tantos tiros, um atrás do outro, dentro da cidade. Na área deserta, na área de fronteira, tudo bem, é uma área deserta. É soldado contra soldado. É terrorista contra o exército do IDF na época. Agora, dentro da cidade, aonde moram idosos, crianças, mulheres, pessoas de todas as idades, no meio do comércio, como você vê essa imagem aqui. Isso acontecendo, eu morei 4 anos em Israel. Nem Asdod, nem Ascalon, que são as cidades fronteiriças com a faixa de Gaza, que são as últimas 2 cidades de Israel. Nem em Rafah, sabe? Nem em Rafah, nem em Canhunes, que é as 2 cidades do lado da faixa de Gaza, eu vi isso acontecer dentro da cidade, como você está ouvindo aqui agora, dentro da cidade, na região de Jalisco, no país do México. Isso é normal? Não, não é normal. Isso é diabo. Isso é obra maligna. Isso é um Estado, um país entregue na mão do crime. Entregue. E você que está nos acompanhando, você sabe muito bem, né, de como que está acontecendo e como que está o procedimento do dia a dia nos países da América do Sul e no próprio país do Hugo Chávez. Você consegue entender e ver o que está acontecendo. O que está acontecendo. E aí, de contrapartida, né? Enquanto o pau está quebrando lá no México e todo esse movimento e gente perdendo vida, esse tiroteio, essa loucura acontecendo, a presidente Cláudia, que deu esse discurso, né? Que falou tudo isso, né? Agora saiu hoje aí novas imagens dela, né? Enquanto o país está mergulhado, né, nessa loucura, se encontra, né, em uma região lá do México, buscando ajuda na macumba, né? Buscando ajuda nos espíritos da macumba e recebendo baforada de charuto e tudo mais. Vai vendo. Olha lá, olha na imagem de cima. A cidade pegando fogo e ela invocando os demônios da macumba, né? As cidades indo por água abaixo e ela buscando ajuda nos espíritos da escuridão. Aí você imagina o que vem aí na sequência dos dias, né? Parece até que é loucura que eu vou falar aqui agora, mas os modus operandi são os mesmos, né? A busca espiritual sempre é a mesma. Tudo se repete. Tudo se repete, né? A defesa a grupos criminosos é a mesma. O carinho por grupos, né, de traficantes é o mesmo. As buscas espirituais são as mesmas. Se repete em todos os lugares a mesma coisa. Não muda. Não muda. E você está entendendo o que eu estou dizendo. Não muda. É em todos os lugares. Sempre a busca pelo mesmo Deus, sempre a defesa pelas mesmas coisas, sabe? Sempre o mesmo discurso e assim sucessivamente. Olha a busca dela, né? Olha quem ela está buscando enquanto o país está desabando, né? Está entrando em ebulição, em erupção. Ela está lá buscando, né? Não é a mesma coisa? Não se repete em todos os lugares a mesma coisa, né? Sabe, buquê de galhos passando no corpo dela, baforada de charuto, em outros lugares é pipoca, e por aí coisas semelhantes a isso. Sempre a mesma busca, a mesma defesa, o mesmo tudo, né? O mesmo tudo. Essa é a triste realidade. Não muda. Só muda a região, né? Só muda a região, mas os modus operandi é o mesmo.
Hi Cochingan Oli, Cochingan Chali, Shinin I Shinina Milihi, Gatia Yagatian Sani Hindai, Gobli Isen Ichuyali. Olha ela segurando uma vela comprida nas mãos, né? E fazendo lá, recebendo lá um buquê de folha verde no corpo e esse movimento todo. Isso aí se repete em todos os lugares, meu amigo. Só não vê quem não quer, né? Na verdade, todo mundo vê, mesmo não querendo ver. Pode inventar um culpado, uma desculpa e algo semelhante, mas é tudo a mesma coisa. Não muda. Não muda. Se você correr, você vai para onde, pastor? Qual lugar que é assim? Todos. Não muda. Não muda. A defesa pelo que não presta é a mesma. A busca espiritual é a mesma. Tudo do mesmo jeito. E não muda. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Tem mais imagem aqui, mas eu acredito que deu para você ver a situação que o México se encontra. Ore. Né? Ore pelas famílias de bem do México. Ore pela sociedade mexicana, né, que tem um povo muito bom. Eu conheço o México, tem um povo muito bom, povo trabalhador. O México tem um lado turístico muito bonito, né, principalmente, né, para o lado de Cancún, né, que é um tanto quanto distante dessa região aí. O México é um país maravilhoso, pessoas trabalhadeiras, hospitaleiras, pessoas boas, né, mas que está entregue a um governo satânico, maligno, que é alinhado, né, e hoje deixou de ser um país dominado pela política, dominado agora pelo narcoterrorismo, pelo narco-estado. E eu vou dizer para você como que isso vai se acabar. Escreva aí, marca aí o que eu estou dizendo, escreva aí. Essa live vai ficar salva, tá? Marca aí o que eu vou dizer para você. Sabe quando que essa loucura toda vai acabar? Vai haver um acordo, né? Um acordo formal entre o governo mexicano, da Cláudia Sheinbaum, e os cartéis. Esse acordo vai acontecer nos próximos dias rapidamente. Por quê? Porque o México é uma das sedes da Copa do Mundo que vai acontecer no meio desse ano. Está faltando aí menos de 4 meses para a Copa do Mundo. Está faltando aí, vamos dizer, 100 dias ou menos de 100 dias para a Copa do Mundo. Então precisa rapidamente de um acordo, e esse acordo vai acontecer entre o governo e o cartel, que é tudo a mesma coisa, mas um acordo formal diante da mídia, né? E aí a própria Rede Esgoto vai se encarregar de mostrar isso aqui no Brasil, para não atrapalhar uma das sedes da Copa do Mundo, né? E tudo vai se normalizar. Obrigado, Ederson, pela informação. 112 dias para a Copa do Mundo. Então, tem que ser rápido, porque esses lugares que estão sendo incendiados, queimados, sabe, com sinal de tiro, isso e aquilo, precisa ser, sabe, reformado, como diz ditado. Precisam passar uma maquiagem, né? Uma maquiagem rápida, porque a Copa do Mundo está ali, né? Então, como diz aqui o Luiz Fernando, é uma cor de safado, né? Que não vale nada, né? Não precisa ser inteligente para saber disso. Exatamente, é só como diz, é só um batom, né? É só um pó de arroz, é só uma maquiagem para engambelar as pessoas. Mas o governo continua sendo um governo narcoterrorista, o narco-estado comandando o país. E aí vai ter Copa do Mundo, toda aquela encenação, né? Todo aquele negócio, né, que para mostrar para o mundo que está bonito, quando na realidade a gente sabe a situação que está. Até porque a Copa do Mundo é a maior cortina de fumaça do ano, né? Não tem uma maior do que essa. É por ela que as pessoas serão hipnotizadas para levar o bilhete lá na caixinha. É por ela que vai acontecer toda a manipulação mundo afora. Então, não dá para atrapalhar uma das sedes da Copa do Mundo, que é o país do México. Então, precisa ser feito rapidamente um acordo. E é por isso que, quem sabe, a Cláudia estava ali recebendo, né, baforada de charuto e aquela coisa toda, buscando, né, força nos bichos ruins para instruir ela como vai fazer para sentar com os seus aliados dos cartéis e resolver essa situação rapidamente, porque muitas cidades precisam ser remodeladas
para a Copa do Mundo. E assim segue, né? Segue, como diz o ditado, segue o baile, né? Segue a encenação e as pessoas acreditando em tudo isso e um pouco mais. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui importante para vocês. Eu tenho uma pergunta que me fizeram. É uma pergunta assim, eu preciso responder essa pergunta, porque é uma pergunta interessante, mas eu vou precisar de um tempo maior em uma live assim, para me dedicar só a essa pergunta. Mas desde de antemão, eu vou te responder. Né? Assim, vou lançar para você entender a pergunta que foi feita e eu trago, quem sabe, se você concordar aí, na live de amanhã. Até porque nós vamos estar amanhã no jejum 6 horas da manhã. O jejum será um jejum de 7 horas, um jejum de 7 horas total, das 6 da manhã até o horário da 1 hora da tarde, tá? Das 6 da manhã a 1 da tarde. Será um jejum de 7 horas, das 6 da manhã até o horário das 13 horas, tá? Um jejum de 7 horas, jejum total, jejum esse pela nossa vida espiritual, pelo renovo espiritual e também no nosso físico, né? Renovo espiritual e também renovo pessoal. Quem aqui não precisa de um renovo espiritual, não é mesmo? Quem aqui não precisa de um renovo no físico? A gente, muitas das vezes, nós sentimos um cansaço que não é um cansaço normal. Você percebe que é como se fosse um esgotamento. E tudo isso vem das comidas, vem do oxigênio pesado, vem de tudo aquilo que nós bebemos, consumimos. Nós estamos vivendo em um mundo tóxico, essa é a realidade. E só Deus para renovar a nossa estrutura física. Só Deus para renovar o nosso físico. Tem dia que a gente acorda de manhã mais cansado do que quando fomos dormir. E aí você pergunta, o que é isso, pastor? É o que eu estou dizendo. É uma canseira que só Deus para ter misericórdia. Eu acredito que não é idade, não é isso, não é idade. É os dias que vivemos. É a poluição, é alimento, né, com uma quantidade de agrotóxico, de hormônios e aquela coisa toda. Enfim, nós precisamos de um renovo físico e também de um renovo espiritual, porque as guerras espirituais têm sido muito grandes. Mas a pergunta que eu quero responder numa live, se vocês concordar, na live de amanhã, no horário da 1 hora da tarde, é a pergunta sobre a questão do não matarás, que está nos 10 mandamentos, é o 6º mandamento, né, que Deus disse, não matarás. O que significa esse não matarás? Deus está proibindo tirar a vida de pessoas? Ou há uma abertura para isso acontecer? O que isso significa? É uma resposta que eu tenho para trazer para você, falando biblicamente, que é interessante e importante nós sabermos disso. Porque muitas das vezes as pessoas, elas formam uma opinião no tocante à Bíblia Sagrada, que é uma opinião que foi formada de uma forma errônea, porque a interpretação bíblica não diz isso, sabe? Então eu quero trazer uma resposta para vocês, o que significa o não matarás da Bíblia Sagrada, o que Deus estava dizendo e está dizendo através do 6º mandamento, daquilo que ele entregou a Moisés, né? Através das 613 mitzvot, né? Que são as 613 leis, né? Pastor, pode mexer no celular estando em jejum? Pode. O jejum, deixa eu falar uma coisa para vocês. O jejum, ele é diferente de uma consagração, de uma santificação. A palavra jejum significa abstinência total ou parcial de alimentos sólidos ou líquidos por um determinado tempo. Isso é jejum. Abstinência total ou parcial de alimentos sólidos ou líquidos por um determinado tempo. Isso é o jejum. O que você escreve sobre celular, isso não é jejum. Ninguém faz jejum de assistir televisão, ninguém faz jejum de celular, ninguém faz jejum de falar palavrão, ninguém faz jejum de jogar futebol, ninguém faz jejum
sabe, de assistir filme. Isso não é jejum. Isso está ligado à consagração, à santificação. O que é santificação? A palavra santo vem do grego e do hebraico, mais do grego e do hebraico, kadesh, que quer dizer separado, separar-se. Então, quando eu estou me santificando, eu me separo, por exemplo, do celular por algumas horas, porque essa santificação é uma substituição, é uma troca. Em troca de tantas horas com o celular, eu dedico esse tal tempo sem ele para a minha vida espiritual crescer. Então, isso é o quê? Santificação. Eu não vou falar palavrão. O que é isso? Santificação. Isso não é jejum. Não falar palavrão não vai matar a tua fome nem a tua sede. Eu estou em jejum de televisão. Televisão não enche barriga de ninguém. Ninguém mata a sede assistindo televisão. Ninguém mata a fome. Ninguém, sabe, é alimentado fisicamente. Ninguém tem comida no estômago assistindo televisão. Então, televisão, não existe jejum de televisão. Não existe jejum de internet, jejum de Facebook, jejum de YouTube, jejum de TikTok. Não existe jejum disso. Existe santificação, que é o quê? Separar-se, sabe? Se separar de certos comportamentos, tá? Então, muitas das vezes há uma interpretação, uma confusão muito grande que é pregado mundo afora, de que a pessoa, eu estou em jejum de celular por 21 dias. Você não está em jejum de celular, porque o teu celular nunca matou a tua fome. Você não está em jejum de internet, porque a internet nunca matou a tua sede. Você está em santificação, se separando de certas coisas para estar mais perto de Deus, sabe? Então, a palavra santificação vem do hebraico kadosh, que quer dizer separar-se, se ausentar, abrir mão de algo terreno em troca de algo espiritual. Isso é a santificação. Eu abro mão de algo terreno porque eu quero algo espiritual. Eu abro mão daquilo que agrada a minha carne para receber algo que vai agradar o meu espírito. Isso é santificação, que não tem nada a ver com jejum. Tá? Jejum é abstinência. Santificação é se afastar de algumas coisas, que são aquilo palpável que os olhos vê e que nós temos aqui na face desta terra. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Tem perguntas que são interessantes, né? Vamos lá. O mandamento não matarás não se trata de assassinato? E se for legítima defesa, se alguém entrar na minha casa, preciso defender minha família ou não? Muito bem colocado, João Emanuel. Amanhã eu vou estar falando sobre isso na live. Esse assunto é muito interessante, muito importante, nós precisamos saber. Na realidade, nós precisamos conhecer, na essência, os 10 mandamentos. Não nas interpretações erradas que muitos fazem. Embasado no original hebraico, na original interpretação do que está na Torá. Porque muitas coisas chegaram aqui no Ocidente totalmente deturpadas. Há verdades que estão na Torá, que estão na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, que chegaram aqui no Ocidente totalmente alterado. Por exemplo, só para você ter uma ideia, você pega o Salmo 23, o Salmo 23 não é o que é apresentado na sociedade. O Salmo 23 aqui no Ocidente é o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e vai embora. Salmo 23. Mas o Salmo 23, que Davi escreveu em aramaico, não tem nada a ver com o que nós conhecemos aqui. O Salmo 23 do aramaico, né, que é a junção antiga do novo hebraico, diz o quê? O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Quando você pega a interpretação de ele não me faltará
e nada me faltará é uma conotação totalmente diferente. Quando diz nada me faltará, está arremessando a um Deus que me enche de coisas. Um Deus que me dá muitas coisas que a traça e a ferrugem corrói. Um Deus que não me deixa faltar nada que é material. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, não vai faltar dinheiro, não vai faltar casa, não vai faltar carro, não vai faltar amigos, não vai faltar muita coisa. Não é isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É diferente de o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Quando diz que ele não me faltará, está dizendo o quê? Que o nosso Senhor é o suficiente. Pode estar faltando até coisas, mas ele é o suficiente. Pode estar faltando até pessoas e tantas situações, mas ele não me faltará. E se ele não me faltará, eu posso estar no vale da sombra da morte. Ele é suficiente. Ele é tudo que eu preciso. Se eu tenho ele, eu já tenho tudo. Você consegue entender? Quem tem ele, já tem a maioria. Você tem ele? Tem o pastor. Então você já está com a maioria. Pode o mundo inteiro estar contra você. O Senhor, que é o nosso pastor, está contigo? Tá. Então pronto. Ele é o suficiente. Foi nisso que Davi se debruçou e foi isso que Davi escreveu. Mas aí as interpretações vêm totalmente cheia de pretensões e chega aqui como o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como dando conotação de um Deus que me enche de coisas materiais. De um Deus que me cobre de coisas terrenas. E não é isso. É ele que não me faltará. Eu preciso somente dele. É dele que vem as minhas fontes. É dele que vem tudo o que diz respeito à minha pessoa. Se eu estou aqui, ele é a causa. Não é aquilo que ele me dá, é aquilo que ele é. Que é o motivo de eu estar aqui, de você estar aí. Você só está vivo aqui agora assistindo essa live porque ele não te faltou. O dia que ele faltar, você pode ter muitas coisas que nada vai adiantar. Entende? Pastor discutindo geopolítica agora? Sim, Kleber. Talvez a visão tua é de um pastor cabeça de bagre, né? E nós não somos desse. Nós buscamos o conhecimento, né? Buscamos, nos debruçamos sobre a Bíblia, sobre enciclopédias bíblicas, sobre dicionários bíblicos, sobre os manuscritos em hebraico, em aramaico, no grego. Buscamos o conhecimento da geopolítica, porque não existe Apocalipse sem geopolítica e geopolítica sem Apocalipse. Simplesmente somos um pastor que buscamos o conhecimento. E não, quem sabe, como você interpreta, que todos devem ser cabeça de bagre que fica por ali, gritando glória a Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Não, não, meu amigo. Você entrou numa live errada. Você entrou na live de um pastor que pensa. Tá? Que pensa. Por isso que está aberto perguntas e respostas para qualquer tipo de pergunta que vier. Porque antes de entrar no ar, houve um preparo. Eu não vou me preparar para fazer live, eu estou preparado para fazer. Por isso que está aberto para perguntas e respostas. Talvez você é acostumado com um pastor que fica de glórias a Deus, aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Não, aqui não. Nós estamos preparados para responder o que for perguntado, inclusive dentro da geopolítica, da escatologia e do que vier na linha do tempo. Estamos ao vivo lançando a oportunidade de perguntas e respostas, porque estamos preparados. Não vamos se preparar. Eu estou preparado para responder o que for perguntado. Tá bom? Já li a Bíblia, a Torá e ao Corão. Não consigo achar profetas como esses da internet. Elias, Daniel, Jeremias e etc. Deve estar se revirando em seus descansos. Concordo com você. Concordo com você. Eu conheço também esses livros aí, né? E, na realidade, é uma, como diz ditado, é uma loucura os profetas de internet, né? Porque todo dia eles têm profecia, todo dia eles têm revelamentos, todo dia eles têm coisas para falar e entregar, quando na realidade não tem isso registrado, né, na Bíblia Sagrada, que é a junção
da Torá e da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Não tem. Essa é a triste realidade. Não estou acostumado com pastores. Passo meu tempo estudando para evitar ser enganado como a maioria das pessoas sem estudo nesse país, que acredita em Deus branco e que é a direita e a solução. Eu acho que você não passa estudando, porque se você passasse, você não entraria aqui na linha do tempo escrevendo bobagem. Quem busca conhecimento não escreve bobagem. Quem busca conhecimento está tão suprido e nutrido que não fala besteira. Né? Quem está no conhecimento, buscando, se inteirando mesmo, jamais vai perder tempo em uma linha do tempo escrevendo bobagem como você, né? Que entra aqui gritando, né? Gritando, procurando chamar atenção. O conhecimento norteia tudo isso. O conhecimento, sabe, apaga tudo isso, aplaca tudo isso e leva o ser humano a praticar uma vida de humildade, de serenidade, sem querer desprezar os outros, sem querer se achar melhor do que os outros, ao ponto de dizer, eu busco conhecimento para evitar o engano, como a maioria das pessoas, querendo pagar uma de mosca branca, né? Querendo pagar uma, né, de mosca branca dos olhos verdes, diferente de tudo e todos. A tua escrita te condena. Tá? A tua escrita te condena e mostra que você não conhece nada. Né? Você não passa de um cabeça de bagre. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Não passa de um cabeça de bagre que se acha, mas não conhece nada. Absolutamente nada. Pastor Claudinei, qual o seu plano para suportar a separação que o anticristo vai obrigar? Olha, Luiz Fernando, eu não estou me preparando para esse momento, não. Eu estou me preparando para partir no arrebatamento da igreja. Eu não estou me preparando para os verdugos do antimachia. Estou me preparando para o arrebatamento da igreja. Então, eu não, como ditado, eu não estou me preparando para ser, né, separado e ser torturado e essa coisa toda, não. Sei que a igreja, antes do arrebatamento, vai passar por uma peneira, né? Essa é a realidade. E, automaticamente, depois dessa peneira, vem um arrebatamento. Mas, para o governo do anticristo, eu não estou me preparando, não. Né? Então, é tão simples, né, de entender as coisas, né, não, o Randolfo? Aí a pessoa ela se acha mais do que os demais, né, se acha mais do que os outros, e aquela coisa toda. Gente, deixa eu mostrar para você aqui uma imagem interessantíssima e importantíssima desse dia de hoje. Dá uma olhada. Milagres extraordinários, pastor Claudinei. Deus abençoe a senhora abundantemente, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, dia 23 de fevereiro, né, de 2026. Trabalho caminhando aqui, como pode ver. Aqui já colocaram ali essa parte. Aqui já conseguimos chegar até um certo ponto. E como pode ver o trabalho, já colocaram as pedras, né? Os tijolos já vão chegar daqui a pouco. Aqui precisa se fazer aquele concreto para depois começar a sentar aqui os fogões. Colocamos também esses blocos aqui para... Eu vou comentando aqui por causa da música que está lá no fundo, que pode dar direitos autorais na live, né? Mas aqui você está vendo, a cozinha já está indo aí para os detalhes, né? Depois vamos rebocar. Essa parte é a parte da cobertura do poço, né? Ali você vê o poço, graças a Deus, gerando água para toda essa comunidade, águas cristalinas. Você vê ali toda a estrutura, né, da cozinha, que ficou, por sinal, uma cozinha grande, vai ficar muito grande. Ali a parte da despensa, onde vai ser colocado os panelões, toda a estrutura. Você pode ver ali, né? Foi fechado as janelas. E depois, teve um pessoal que escreveu na live de ontem, agora me falha o nome, se alguém, a pessoa que escreveu, tiver aqui, ela vai lembrar, vai escrever na linha do tempo. A respeito dos fogões, né? Pastor, vai ter chaminé? Eles têm um sistema diferente lá, que o pastor Eliseu comentou, que quando terminar vai ficar fácil para todo mundo entender que é diferente dos fogões de lenha aqui do Brasil, que a gente faz uma chaminé,
todo aquele processo, né, para abrir um pouco mais, para sair fumaça, para fechar, e aquela coisa toda, lá um tanto quanto diferente. Mas o trabalho está indo, você está vendo aí como que está ficando, né? Já foi feito, lançadas as pedras para o contrapiso, serão levantados os 6 fogões a lenha, porque lá não tem gás, né? E você está vendo essa parede, está sendo levantada também, toda a estrutura, o poço vai ser coberto, a despensa vai ser coberta, tudo isso daí será coberto. E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, que você nos ajude, porque ainda falta o material. Escuta o que o pastor está dizendo. Colocamos também esses blocos aqui para assegurar aqui. Então vai levantar aquela parede ali para segurar, né? E tem o poço e para ser coberto também. E nós contamos com a ajuda de todos vocês. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus e Deus o recompensará com juros largamente vantajosos. Então, não é questão de que você está simplesmente ajudando algumas crianças. Não. É que isso é o cumprimento de uma ordenança do próprio Deus. O segundo maior mandamento diz: ame o próximo como a ti mesmo. Se nós não queremos passar fome, sofrer escassez, enfrentar dificuldade, isso também nós não queremos para as nossas crianças e para aqueles que nós amamos. Então, é natural, né? Então, olha essa imagem aqui, ó. Eu creio que ela tá mais completa. Dá uma olhada. Pastor, graça e paz mais uma vez aqui para poder mostrar aqui o trabalho. Aqui já estão, né, a levantar essa parte aqui de poço, onde que a gente também vai fechar essa parte, né? Aqui dentro já foi calcado, assim como pode ver. Para a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Deus no controle. Tá vendo, gente? Então, ó, esses tijolos que chegaram aqui, né? Aqui no Brasil a gente conhece como tijolo baiano, né? Não sei aí na sua região como se fala esses tijolinhos pequenos para fazer, por exemplo, um fogão, algo semelhante. Tem região que a gente chama de tijolo baiano, né? Tijolo com cova ou algo semelhante. Eu não sei na sua região, mas está aí para fazer os 6 fogões, né? As paredes. A Maria Amélia perguntou se o poço vai ser coberto. Vamos cobrir o poço também. Vamos fazer uma cobertura completa, desde o poço até a casa da Bia, né? Vai ser um telhado completo que vai cobrir toda essa parte aí. É até melhor a gente cobrindo o poço, que fica uma coisa mais segura, até mesmo mais protegido, né? Porque é uma conquista esse poço para toda a comunidade aí da região de Inhamatã, da Zona Norte. Aqui abaixo, gente, eu coloquei o CNPJ do Ministério e também o número do WhatsApp para você estar nos ajudando. Né? Para você estar nos ajudando nesse desafio que temos aí pela frente. Depois vamos rebocar as paredes. E eu pretendo, já conversei com o pastor Eliseu, eu pretendo no sábado fazer a refeição de entrega, né? A festa de entrega dos 6 fogões a lenha, a entrega também da despensa, onde serão guardados talheres, pratos, panelas, né? A entrega do poço coberto, tudo no sábado. Mas para isso acontecer, nós precisamos da ajuda de vocês. Muitas pessoas ainda não ajudou. O Laurindo está dizendo tijolo refratário, porque é resistente ao fogo. Exatamente. Em algumas regiões, né, tem esse nome, tijolo refratário, que é aquele tijolo que é feito também, usado para churrasqueira, né? Usado em churrasqueira para segurar o calor, né? Então, assim, nós contamos com a ajuda de todos vocês, de todos que estão aqui nos acompanhando. Alguns com uma quantidade menor, outros maior, cada um dentro da sua condição. Mas nos ajude nesse desafio. Eu sei, tenho certeza que Deus vai recompensar cada um de vocês que assim o fizer. Nossas crianças estão lá, né, aguardando ansiosamente pela ajuda de todos, para que a gente possa terminar esse trabalho, esse projeto, esse desafio, e fazer essa refeição para as nossas crianças no sábado, né?
nesse Shabat, uma refeição abençoada pelo nosso Deus. A Bíblia diz em Tiago 1:27 que a verdadeira religião de Deus é essa. Obrigado, Laurindo. Deus te abençoe. A verdadeira religião de Deus é essa. Que nós venhamos a ajudar, ajudar as viúvas e os órfãos em suas dificuldades e nos abstermos da corrupção desse mundo. Então, o que é a corrupção desse mundo? O materialismo, a ganância, a avareza. Nós possamos nos ajudar e ajudar muito essas crianças, porque quanto mais nós fazemos pelo próximo, Deus faz por nós. Você pode ter certeza. Deixa eu ver aqui. A Ítala, pastor, quando fala sobre o poço, lembro daquele filme que se chama O Menino que Descobriu o Vento, filme que conta a história de uma criança africana, exatamente. Eu não sou muito de assistir filme, mas eu assisti uns pedaços aí desse filme. O pai dele ficou até bravo, né? Quando ele estava, o pai trabalhando na roça ali, preparando a terra, e ele preparando esse empreendimento aí, que é um filme baseado em fatos reais, né? Que mudou a história da vida dele e a história da civilização ali naquela região da África, né? É um filme muito, muito interessante. Alguns criticam, ajudar tão longe os necessitados extremos. Acho que serve para observar a caridade em todo lugar e costume da doação produz o galardão infalível. Ô Luiz, sabe por que nós ajudamos na África? Porque aqui no Brasil, querendo ou não, há trabalhos sociais que atendem as famílias, né? Existem igrejas que podem ajudar as pessoas aí da cidade, né? Existe obra social, existe obras de caridade, né? Então, o Brasil ele é farto de trabalho social. Agora, na África não tem. Né? Na África não tem. Essa região não tem nada do governo, não tem ninguém que ajuda. É uma região que o povo não tem água. O povo está tendo água agora porque nós estamos perfurando poços. Essas crianças estão tendo comida porque nós estamos ajudando. Essas crianças estão vestidas com a roupinha não tão virada em trapo, né, como diz ditado, porque nós estamos ajudando. Olha a roupa dessas crianças aí. Dá uma olhada para você ver. Você não vai ver criança maltrapilha, como em algumas imagens que nós temos aqui de outros tempos, quando o trabalho começou, as crianças estavam maltrapilhas. Agora, nós estamos dentro das limitações, sempre comprando fardo de roupas, né, calçados, e ajudando essas crianças. Então, você vai ver aí algumas crianças descalços, sim, são crianças que estão chegando nova no trabalho, né? Todo dia acrescenta a quantidade. Você vê criança com uma roupinha, quem sabe, um tanto quanto mais surrada, são crianças que estão chegando agora, mas tem criança de chinelo no pé, né, com uma roupinha no corpo, porque é a ajuda de vocês, a alimentação, sabe? Crianças, você não vai ver aí criança de barriga grande, com aquela barriga enorme, parecendo uma mulher de 8 meses de gravidez. Não, por quê? Porque foram desparasitadas, né? Então, a tendência é só melhorar com o término dessa cozinha comunitária, que vai fazer comida para essas crianças, ensinar essas crianças a comer com talheres, usando uma colher, né? Tudo isso vai somar na vida dessas crianças e vai ser uma bênção. Essas panelas que estão no chão ficarão em cima de uma bancada, né? Então, assim, será algo mais higiênico e é tudo para o bem dessas pessoas. Eu peço a vocês que estão aqui conosco, nos ajude. Deus vai retribuir e recompensar cada um daqueles pelas quais fizer por esses pequeninos que tanto precisam, que tanto carece das nossas ajudas e das nossas contribuições. Tá vendo? Uma bênção, né? Uma bênção. Exatamente, a passagem, né? De todos sentados na relva, esperando a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, gente, nós contamos com a ajuda de todos vocês, em nome de Jesus, tá? Nós vamos concluindo, ficando por aqui, só lembrando a todos vocês que estão nos acompanhando. Fala, minha esposa. Hoje começa a campanha de oração. Ah, tá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar aqui para todos que aqui estão. Obrigado, esposa.
Deixa eu mostrar para vocês aqui algo interessante, gente. Tenho certeza que vai ser bênção da parte de Deus. Primeiramente, minha esposa hoje começa uma campanha às 23h45 de oração com todos vocês. Cada dia vai estar falando de uma mulher que personificou, foi uma personagem bíblica e uma bênção da parte de Deus vai ser a live hoje. Então, assim, e outra, aqui, ó, deixa eu só pegar isso daqui está aberto agora, mas não dá para enfiar a mão lá dentro e pegar, não. Então, por isso que está com a boca aberta, que é para a gente colocar aqui dentro. Tá vendo aqui, gente? Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a caixinha que está sendo feito para nós contarmos, né, para nós abrirmos no dia 31 de maio, ou um pouco mais cedo, para dar tempo de comprar as coisas para as crianças, porque no dia 1º de junho é o dia das crianças moçambicanas. Então, nós estamos fazendo a caixinha, né, juntando moedas. Quem está fazendo isso é o Claudinei Júnior e o Christian, os dois. Tá? Qualquer moedinha que nós damos, dinheiro que dá para eles, eles vão lá e tiram a porcentagem e colocam aqui dentro desse pote, né, que logo, logo vai estar cheio e vai ter que mudar para uma caixinha maior. Eu peço para você, faça uma caixinha também. Faça uma caixinha para que quando for, no final do mês de maio, nós venhamos a abrir, né, e fazermos uma festa bonita para as nossas crianças. Ó, Neuza, ó, e a caixinha também está engordando, exatamente. Essa aqui já está chegando na metade, esse pote aqui. Ele é um pote de tomate, de massa de tomate italiano, de 700 ml, quase 1 litro, né? Quando completar 1 litro, aí a gente coloca numa garrafa maior, quem sabe num pote maior. E eu peço para você, faça também sua caixinha, vai juntando aí moedinhas, R$5, 2, 10, 20, 50, 100, o valor que você puder. E vai colocando, e vai ser bênção da parte do nosso Deus, tá bom? Faça isso. Obrigado, Gisélia, que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. A Gisélia sempre tem nos ajudado, que Deus te recompense. Vou colocar a Gisélia aqui como moderadora, junto com as demais mulheres aqui que estão de moderadores. Eu acredito que já foi, né? Foi aí? Eu acredito que já foi, né? E você que está aqui também, que sempre está nas lives, depois nós vamos colocar vocês de moderadores, se vocês, é claro, quiserem aceitar, né? Olha, faz na caixa de sapato embrulhada, exatamente, boa ideia, cara. Eu vou falar para minha esposa, ela sempre faz esses enfeites bonitos, né? Enfeitar uma caixa de sapato e coloca essa quantidade aqui e mais as outras quantidades que os meninos vão ajuntando, tá? Hoje, então, 23h45, live com a minha esposa, no canal Mulher Extraordinária, participa, né? Ó, da Deus até assim, né? Participa, que é bênção da parte de Deus, nosso Pai, tá bom? Participa. E também peço a você que está nos acompanhando, que você possa se inscrever em nossos canais parceiros. Canal Milagres Extraordinários Europa, canal Pastor Antônio César, né, que são os nossos canais lá na Europa. Se inscreva nesses canais. O canal Cortes MME, que é o nosso canal de cortes. O canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, que é o nosso canal de culinária. Também o canal, né, Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa. Se inscreva aí. E nesse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva aí, gente, para nós nos afastarmos, né, da quantidade de 323 mil. Passamos aí 24 pessoas, mas do jeito que a plataforma pode desinscrever algumas pessoas e nós voltarmos para casa do 323 mil. Então, escreva aí. Eu acredito que aqui, ó, pelo que eu estou vendo, tem mais de 200 pessoas que ainda não se inscreveram aqui no canal. Vamos lá, se inscreva, ative o sino das notificações e vamos para cima em nome de Jesus, tá bom? Se inscreva, ative o sino aí, vamos caminhar em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, tá bom? Gente, Deus abençoe, obrigado pela sua atenção, que Deus cubra a sua vida de milagres extraordinários e hoje, como todos os dias estamos fazendo, 8 horas da noite, temos uma live especial, um material importante para você aqui no canal, tá bom? Deus te abençoe. Vamos para cima. Eu volto ainda hoje falando
de algo especial para todos vocês. Deus abençoe. Forte abraço. Tamo junto na mesma fé. 2 na 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 uou uou na 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 uou uou. Novo sol no horizonte vem brilhando em Amatanda e a esperança virou realidade. Tem casa sendo construída, água renovando a vida e a alegria para todas as idades. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando juntos, Deus seja louvado. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando juntos, Deus seja louvado. Na 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 uou uou na 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 uou uou. Pastor Claudinei Oliveira junto com toda essa igreja, que beleza, levando a palavra, alimentando o coração, alimentando a multidão. E a vestimenta também sendo levada. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantamos juntos, Deus seja louvado. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando juntos, Deus seja louvado. Na 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 na